Olá pessoal, boa noite. São 20 horas e 30 minutos. Estou prontinho para receber a nossa nutricionista Débora. Prontinho, prontinho. E assim que ela começar, tem algumas pessoas já acenando aqui. E a Débora é uma nutricionista ultra especializada, super especializada. A Débora não só uma nutricionista focada em medicina reprodutiva, mas também em doenças crônicas. Eu acho isso muito interessante. Então, uma pessoa que gosta exatamente daquilo que está fazendo, né? Vou já acenar aqui, que der aqui. Já estou esperando ele entrar, aguardando Débora Nutri, acenar. Cadê você? Opa! Ei, tudo bom, Boa Arnaldo? noite, tudo bem aí? Boa noite, querido. Tudo Como é que tá ótimo. aí em Juiz de Fora? Tá tudo bem, aqui tá tudo ótimo, tá? Acho que tem um Ó, caso só, um problema só até agora com o Covid, não temos quarentena, tá? Todo mundo em casa, mas estamos bem. me diz uma coisa para mim, eu tô de malha aqui, você tá de agasalhada aí? Não. Eu Não, tô de né? uma blusa, ó, de manga 3/4. Hoje tá frio, mas nem tanto. Ah, aqui tá friozinho. Eu não tava de malha, mas agora deu uma esfriadinha. É, Então, para aqui ontem falar alguma fez coisa, frio. eu estava começando a falar de você agora há pouco, falar que você é uma Sim, nutricionista nota 10, ultra especializada, que gosta mesmo do assunto, é professora, dá aula no Brasil inteiro e gosta mesmo da parte de nutrição e fertilidade e também da nutrição em doenças crônicas. Isso não é sim, para qualquer uma. Então, é, não é qualquer nutricionista. dá E trabalho. realmente, o que eu achei muito interessante é que você faz questão de falar que não se preocupe em tratar a obesidade. Não é uma coisa que é algo que você gosta de fazer, não é isso? É a parte estética, a obesidade enquanto patologia, sim, mas a parte que é hoje mais estética, né, assim, que os detalhes, assim, de percentual de gordura, isso eu já não atendo praticamente, assim, só de quem já era meu paciente, mas casos novos, eu tenho uma pessoa na clínica que faz essa parte, e eu fiquei com a parte de fertilidade de doença, até porque poucas nutricionistas se dispõem a trabalhar, né, igual eu brinquei com você, né, com doenças mais raras mesmo, né, com casos mais complicados, mais complexos, que demanda muitas vezes um tempo maior de consulta, uma dedicação com relação ao estudo, né? Eu brinco que às vezes a gente pega dois casos na vida, né? E aí a gente se dedica 4 horas estudando para duas pessoas, né? Então tem que gostar, como você falou, né? Mas você sabe que isso é uma coisa interessante, porque nada é tão entusiasmante quando, na minha parte de medicina reprodutiva, ver aqueles casos muito complicados, difíceis, que você tem uma dedicação total. Essa dedicação, porque não tem alegria maior do que você ter resolvido um caso que seja complicado. Eu conto uma Sim. história que aconteceu ano passado, que chegou no consultório uma mãe com três trigêmeos de uns 8 anos, entrou dentro da sala, veio me cumprimentar, tirar foto e não sei o quê, e não reconhecendo, porque 8 anos depois, sabia que elas eram do Mato Grosso. E aí, foto aqui, foto lá. E aí, eu falei, nossa, tchau, um beijo, que alegria ver vocês. Aí chegou na recepção, perguntei para as meninas, quem é? Elas responderam, a gente também não sabe. Bom, por que acontece isso? São pacientes que vêm de outro estado e engravidam com muita facilidade e voltam para a casa delas. Então, eu vi uma vez, foi tão rapidinho e tão fácil que não marcou nada. Diferente daqueles casos complicados, você fica em cima. Mas o sabor da vitória, de você conseguir, a gente se acha super bacana. Nossa, eu consegui, então dá um prazer. Quanto É, mais complicado o caso, mais prazer eu tenho. Tanto é que um dos focos da minha medicina reprodutiva são aquelas pacientes mais respondedoras, que têm hormônio antimileriano super baixo. Elas me sim. procuram, eu dedico muito do meu conhecimento em cima disso. Qualquer novidade, qualquer dedicação que eu possa ter a mais para melhorar a resposta ovariana, que alguém não consegue, que alguém que não consegue, é muito bom. E por isso sempre eu É. recorro à complementação dessa parte da nutrição e da suplementação, mostrando que Uhum. a nutricionista, nessa complementação da medicina reprodutiva, em dar um suporte de suplementação e de alimentação, é fundamental.
E é lógico que nem sempre eu tenho a sorte de ter a Débora por perto. Então, às vezes, é uma arriscada também na minha suplementação, de uma maneira amadora, com muita cautela. Que quebra um galinho bem Sim. fininho, mas às vezes eu uso uma frase muito: quando você não tem o melhor, você fica com a segunda parte melhor. É, a Mas, gente faz o que dá, eu faço isso, né? então, eu sei, vocês muitas vezes comentam sobre a parte médica também, que eu acho excelente, porque a vivência, e isso eu comento com vocês o seguinte: as minhas enfermeiras que trabalham comigo trabalham há muito tempo. E com esse convívio de 10, 15, 20 anos, elas dão um palpite até na minha vida profissional. Elas sabem caso que é bom, que não é bom, sabem elaborar protocolo, porque Claro. fazem isso todos os dias, então elas já têm aquela capacidade de distinguir. Dão um palpite na minha vida e passam um pito em mim, às vezes, que não é, espera um pouco mais, e eu aceito com a maior tranquilidade. Quem as conhece sabe que elas são assim mesmo, são autoritárias do bem, elas mandam em mim, mas é um poder assim de quem quer o bem de todos. Então, com essa Sim, experiência, o convívio, as pessoas vão aprendendo muito bem a lidar com a situação. Ah, sim. então, Ah, aqui já entrando obrigada. no assunto, porque você que é a estrela da noite aqui, eu que tenho que perguntar, porque você que vai nos ensinar, ah, Imagina. o que mais preocupa a gente aqui no momento é a história que a gente está exausto de falar, é do Covid-19. E juntando com Sim. a parte da fertilidade, a outra parte que preocupa muito a gente é o tempo que as tentantes vão ter que esperar para conseguir fazer seus tratamentos. Ontem apareceu uma brecha da SBRA, Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que só permite os tratamentos. Isso é bom até eu falar para repetir para que todos ouçam, porque tem pacientes que contrariam a gente, que só permite, eu só recomendo o tratamento para casos oncológicos e pacientes que são mais respondedores, que têm uma reserva ovariana muito baixa. Isso tem um certo estresse, porque até que ponto faz diferença esperar 2, 3 meses. Isso existe uma Uhum. certa polêmica no mundo inteiro, para que todos saibam também. Nós comparamos muito bem todos os consentimentos de outros países, Espanha, Estados Unidos, para ver o que pode e o que não pode, e temos equiparados com a mesma permissão. Hoje mesmo uma paciente queria que fazer uma estimulação por motivos particulares, só que ela tem um ovário super poderoso de fabricar 15, 20 ovos, produzir 15, 20 ovos, e haveria um risco de um hiperestímulo, coisas que são raras de acontecer hoje em dia, mas se acontece, não é o momento para nós darmos chance para isso. E o que mais nos Uhum. preocupa nesse momento seria essa live com esse foco, que seria como é que nós podemos focar nessa parte imunológica, a imunidade, para evitar a doença, que é o que a gente pode fazer, além de ficar em casa, a higiene das mãos, evitar cuidado com a roupa, entrando em casa, deixar o sapato fora, usar máscara, todos esses cuidados nunca são esquecidos. Como é que a gente poderia maximizar essa parte imunológica para que a nossa defesa contra a doença possa ser melhorado. E junto com isso também temos que pensar que quem está querendo isso mais são pacientes tentantes que muitas vezes podem ter chance de engravidar naturalmente em casa. Muitas Sim. grávidas, É. muitas que querem engravidar não conseguem, mas têm a oportunidade de estar em casa com seus maridos e acreditar que o amor é maravilhoso e namorar sempre faz bem. Então, pode ser um momento que ela, sendo bem suplementada, pode, pode dar a chance de engravidar naturalmente, que a gente fica feliz de qualquer jeito. Só para encerrar, que eu estou falando demais, que muitas dessas coisas acontecem, eu gosto de brincar com elas, que elas vão me achar tão bom que até quando eu não faço nada dá certo. Quer dizer, isso acontece às vezes. Exatamente. Isso é uma brincadeirinha que a gente faz na gozação. Então, me dá alguma. Como é que podemos começar essa conversa em suplementar, em termos ou de alimentação, como você quiser, como melhorar essa Tá. parte imunológica? Então, é uma coisa que eu acho que você abordou agora que é importante, é porque se a pessoa nessa fase, se ela é uma tentante, então é isso, ela tem chance de engravidar a qualquer momento. E por isso, nesse momento, a gente não pode prescrever qualquer coisa, ou que está, por exemplo, uma coisa de falar interessante, que tanto para melhorar a qualidade quanto para o Covid, hoje a gente sabe que precisa diminuir aquela inflamação
sistêmica, subclínica ou clínica mesmo, né? Que isso tudo é benéfico tanto para a fertilidade quanto para evitar agravamento do Covid, caso essa paciente venha a contrair a doença. Então, se a gente tivesse que começar pela questão da dieta, a gente precisaria pensar que uma dieta mais anti-inflamatória, talvez um termo que as pessoas conheçam bem, né, e que tem até trabalhos publicados falando com relação à fertilidade, que seria a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta que tem menos gordura menor concentração de gordura saturada, concentração de gorduras boas, maior concentração de ômega 3, um controle adequado de carboidratos, uma quantidade boa de proteína, micronutrientes fitoquímicos boa. Então, é uma dieta que, quando a gente pensa em nozes, abacate, peixe, carne branca, integrais, vegetais, né? Tudo isso são alimentos que tanto promovem a nutrição, quando a gente pensa em micronutrientes, vitaminas, minerais e fitoquímicos, quanto ela também melhora essa questão inflamatória, né? Então, ela fornece mais ativos anti-inflamatórios, o que no COVID é importante. Num grupo que eu tenho aqui com outros nutricionistas, amigos, né, e que se está discutindo muito essa questão do Covid, que eles veem é que o Covid, a diferença dele, por exemplo, para uma gripe comum, é que ele se utiliza da nossa própria defesa, que para a gente se defender, a gente precisa de um aumento de inflamação, mas quando esse aumento de inflamação é exacerbado, o Covid, ele agrava o quadro, né, dentro desse processo. Então, por isso que muitos trabalhos hoje estão falando com relação à questão da obesidade. A obesidade sendo um fator de risco, porque são indivíduos mais inflamados, né? E aí a gente precisa de ter esse cuidado, porque quando a gente pensa também em fertilidade, a gente sabe, por exemplo, que a obesidade, ela, por aumentar as citocinas inflamatórias, ela pode diminuir a descidualização do endométrio, que é aquele preparo do endométrio para receber o embrião. Tem também trabalhos falando que a obesidade pode diminuir a oxigenação do útero, né? Então, tratar essa questão da obesidade é bom não só para a questão da fertilidade das tentantes, mas também para diminuir um agravamento de um quadro de um Covid, caso essa paciente venha a pegar o vírus. Que também, gente, assim, é uma ilusão a gente achar que só 20%, 30% dessa população vai pegar. Muitas pessoas ainda vão pegar essa doença, a gente tem que se preparar para isso, né? E quando a gente fala com relação a estilo de vida, um outro ponto que eu acho que é muito legal, que também tem uma interseção em relação à Covid e fertilidade, é a questão da melatonina. Então, tem trabalhos hoje mostrando que a melatonina ela pode ajudar a não agravar o quadro do Covid. E aí a gente sabe também que a produção de melatonina endógena, estando boa, ela também é um protetor pro ovário, por exemplo, né? Ela também pode facilitar fisiologicamente, não em relação à suplementação, mas uma produção endógena adequada, também é bom para o útero, né? E aí, quando a gente começa a pensar nessa inter-relação fertilidade e Covid, a gente vai ver que muitas recomendações têm interseção. E isso é muito legal, né? Porque quando eu estou tratando de uma tentante, eu naturalmente já estou prevenindo que ela tenha algum quadro mais agravado do Covid, né? E aí, dormir cedo, que é o que a gente sempre fala, né? A gente não pode somente pensar, hoje a gente já sabe que a gente não pode somente pensar em termos de tempo de sono, né? Hoje, essa questão da cronobiologia tem mostrado que o horário com que você deita também interfere nessa qualidade do sono. E aí, eu lembro que com 15 anos eu li um livro de um médico até de São Paulo, muito legal, que ele falava de enxaqueca na época. E aquela época, 20 anos, mais de 20 anos atrás, ele falava que o ideal seria que as pessoas, a partir de 7, 8 horas da noite, parassem de usar muito essa luz direta que a gente usa, do teto, que a gente enxerga, né? E começasse a ligar mais abajur, mais luz indireta. Que isso favoreceria a produção de melatonina. E aí o Pedro Bastos, um grande amigo que estuda sono há muito tempo, até fez uma publicação no Instagram dele mostrando um trabalho em humanos e mostrando isso, né? Essa claridade excessiva que a gente fica no período noturno, o quanto que isso prejudica a produção de melatonina em humanos. Então ele mostra lá, por exemplo, a gente deveria sair de 4 de melatonina, mais ou menos, para até 64 numa escuridão total, e a gente sai de 4 para 10 numa claridade de uma quantidade muito clara, entre 7 e 11 da noite. Então você pensa que a gente reduz aí uma produção em 6, 7 vezes, né? Somente por estar exposto a essa claridade. Então
A previsão de uma cara, só dividindo por partes para você ficar mais à vontade. Você falou algumas Sim. coisas que eu achei interessantes. Lógico que a obesidade é um problema. Agora, em tempos de Covid, vou falar até por mim mesmo, se ficar em casa e fazer controle da alimentação não é uma tarefa fácil. E até eu Sim. pensei há pouco tempo, Tem que nesse ter momento disciplina, né? aqui, que a minha casa está meio especial, recheada de chocolate, então é horrível você A ficar, Páscoa, já né? que nesse momento eu estou ficando mais em casa que o normal, porque a gente está atendendo um horário reduzido. Agora, a Uhum. melatonina é uma coisa que é bastante interessante e é uma coisa que eu conheço há muito tempo. Eu mesmo tomo as minhas melatoninas compradas por motivo, em casos especiais, quando eu estou exausto, cansado. Mas quando você fala como prevenção, como é que eu posso ajudar essa paciente? Porque nesse caso a melatonina não teria uma função obrigatória de dar um sono mais tranquilo. Eu estou quando estudar melatonina para ser um hormônio que é um hormônio do sono, para dar um sono mais recuperador. Mas nesse Sim. caso especificamente, e essas comprimidos você gosta de 3 miligramas, 5 ou 10 miligramas. É uma coisa que e a melatonina faz um efeito mais à noite, no escuro que ela faz mais efeito mesmo, é isso? É, Agora, como é que você recomenda essa melatonina para essas tentantes, por exemplo? Como a gente não comprimido? prescreve, não. No caso do nutricionista, a prescrição de melatonina não é permitida. Por isso que a recomendação que a gente faz é muito mais em relação ao estilo de vida do que em relação à suplementação mesmo, né? Os trabalhos falam hoje que a gente vê dose de 200, 300 microgramas. A Marina Nova, que até está com a gente no projeto Nutrição e Fertilidade, uma pessoa que recentemente estudou muito essa questão da melatonina, né? E ela fala que no trabalho, Marina, se você tiver aí, você até me corrija se eu estiver errada, mas que eu lembro da Marina falando que os trabalhos mais recentes que ela leu agora falavam nessa dosagem de 200 a 300 até microgramas, dosagens bem baixas, tendo um efeito positivo na fertilidade, né? Quando a gente pensa em suplementação. Mas o que a gente observa na prática é que quando você organiza a alimentação desse paciente, fornece os precursores para a formação de melatonina, seria o triptofano, o complexo B, a própria vitamina C, quando você minimiza, por exemplo, a ação do cortisol, tudo isso faz uma melhora de melatonina endógena. E aí é o que eu pego com as pacientes, né? Assim, uma parte da consulta é: você já tem proteção de tela no seu celular? Porque isso é muito importante, né? Então, muitas Verdade. pacientes baixam durante a consulta o programa para poder alterar a tela, ou eu mesma, por exemplo, no caso do iPhone, quando o paciente não sabe, já vou lá, porque já tem o Night Shift embutido, né? E ativo. Porque hoje a gente sabe que uma das questões mais importantes para a melatonina é essa exposição a excesso de luz noturna, e aí a gente ainda aumenta essa exposição via telas, né? Associado à luz de LED, que foi o que piorou ainda mais o problema, né? Tem trabalhos hoje mostrando que a luz de LED da cidade conseguiu alterar o ritmo circadiano de animais silvestres, né? Então, quando a Camila está perguntando qual o programa. Por exemplo, no Android, eu uso um programa chamado Modo Noturno, que ele é azul e laranja. E no iPhone, quando você vai lá no controle de brilho de tela, você vai ativar o Night Shift e você pode colocar o horário, que automaticamente essa tela ficará mais vermelha, o que é ótimo. Então, você vai lá e tem, no iPhone, por exemplo, você tem até a gradação dessa luz. Então, você arrasta para ela ficar o mais vermelho possível. E isso os trabalhos mostram que tem um efeito muito positivo na produção endógena da melatonina. E aí, por exemplo, eu uso no meu computador um programa chamado F-Lux, F.Lux, que ele também, automaticamente, todo dia, entre 7 da noite e 7 da manhã, a tela fica avermelhada. Tudo isso para tentar proteger. Agora, fazendo live, por exemplo, eu estou super exposta a muita luz aqui para dar claridade, né? Mas não é o ideal, entendeu? A gente pede assim, entre 7 e 8 da noite, baixa a luz da casa. E é engraçado que as pacientes voltam e falam assim: Débora, na hora que eu baixo a luz da casa, eu já começo a abrir boca. Porque as pessoas têm isso, F.Lux, isso mesmo, Gra. A pessoa já começa a ter uma produção maior de melatonina e ela começa a ficar mais sonolenta mais cedo mesmo, né? Então, é essa forma, a gente regula a alimentação e estimula a mudança de hábito noturno com relação à luminosidade. É assim que a gente acaba estimulando essa questão da melatonina, né? Agora, Agora, o que eu... é pode falar. você que é a estrela. Não, eu acho que Não, eu tenho que aproveitar como médico aqui. Eu acho demais a claro. explicação sua que você deu agora da luminosidade das telas, espetacular.
Eu desconhecia isso, tenho certeza que ajuda muita gente, é algo que eu desconhecia. Eu acho que numa casa nem sempre nós temos esse conhecimento, mas vai ajudar bastante gente. Você falou que não pode prescrever, porque você é nutricionista, mas eu posso. Mas se eu Sim. quiser, eu querer ajudar as minhas pacientes, que eu tenho que conseguir ajudar, e nesses complexos eu poderia adicionar, então, melatonina, nessa dose de 200 microgramas, e pode tomar de manhã, se for o caso. Os trabalhos, assim, para melhorar o sono, né, o ideal que seja à noite, mas como um efeito antioxidante do ovário, né, não necessariamente ela tem que ser dada imediatamente antes de dormir. Eu já vi alguns profissionais prescrevendo, por exemplo, a partir de 6 horas da tarde. Então, às vezes, dá às 6 horas uma dose menor e depois, porque a melatonina ela é pulsátil, né? Então, ela é produzida em picos. Então, muitas vezes vai de forma, dá uma dose às 6, dá uma outra dose antes de dormir, por exemplo, pequenas doses. Agora, o interessante, o Arnaldo, que eu vejo com relação à suplementação de melatonina, que às vezes eu recebo no consultório pacientes falando assim, Débora, eu tomei melatonina e meu sono piorou muito. E isso Verdade. acontece com frequência. Eu sou uma que respondo muito mal à dose alta de melatonina. E dose alta é isso, 3, 5, 6 gramas, né? Miligramas, desculpa. E aí o que eu falo? E aí as pessoas, o que elas acham? Que se elas dobrarem a dose, melhora. E na realidade, não. Na melatonina a gente vê que muitas vezes quanto menor a dose, melhor a resposta. Principalmente para essas pessoas que relatam pesadelo, ou acordam no meio da noite e não conseguem dormir mais. Entendeu? Então, não é aumentar a dose para aumentar a indução do sono. Muitas vezes é diminuir essa dose que tem um efeito melhor. E como a gente vê hoje 200 a 300 microgramas tendo efeito na fertilidade, quando a gente vai pensar isso para uma tentante, a gente pode realmente fazer uma diminuição dessa dose aí de 3 miligramas, caso essa paciente tenha uma reação negativa com relação ao sono, né? E aí, tá vendo a Camila falando que 3 miligramas dá insônia. Para mim é a mesma coisa. 3 miligramas também me dá insônia. Eu acordo 3 da manhã e não durmo mais. Para mim, não. E Adoro. é Mas eu só isso, tá tomo em vendo? situações de, assim, estou exausto, cansado, preciso dormir. Isso. Aí eu tomo aquela melatonina, eu sei que vou dormir pouco por alguma razão. Nossa, eu acordo super bem. E eu brinco que, Isso. E é hoje em dia, individual, isso é que é legal, né? e eu brinco que no tempo que a gente viajava para fora, porque agora viajar para os Estados Unidos vai ser uma coisa, sabe lá quando vai ser, né? Mas no tempo que eu viajava para esses congressos fora, sempre tinha as minhas meninas que trabalham comigo e encomendavam, traz para mim uma melatonina, traz para mim uma melatonina. E ela virou uma Sim, coisa bastante comum. A gente tem sim. aqui algumas perguntas que muitas são na parte médica também, não queria entrar nesse detalhe agora, mas você pode me dizer assim que dentro da parte da fertilidade, quem estiver agora em casa, como é que a gente poderia assim fazer ou uma alimentação? Existe algum tipo de cardápio? Você já falou que a dieta do Mediterrâneo é a dieta que que é conhecida como importante. Agora, tem alguma ideia que você, como nutricionista, pode ajudar, alguma coisa mais direta para elas, assim, como é que você orientaria a alimentação? Então, quando a gente pensa de uma forma geral, quando a gente não tem o paciente aqui na frente, né? Porque é que é importante a gente lembrar também, Arnaldo, que quando a gente vai tratar as pacientes tentantes, uma das coisas que a gente investiga são as intolerâncias alimentares, né? E a gente vê que isso tem uma certa relação com alguns casos de infertilidade idiopática. Então, quando eu tenho essa paciente na minha frente, é obviamente que a gente individualiza, inclusive nesse aspecto, avaliando quais são as possíveis intolerâncias, alergias alimentares que essa paciente pode ter e que pode estar influenciando, por exemplo, nesse desequilíbrio sistema imunológico e que pode ser um dos fatores que está dificultando. Agora, se eu tiver que falar de uma forma geral, e é por isso que eu citei a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta mais conhecida, seria isso, assim, uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa em imunidade e fertilidade é diminuir o processo inflamatório. E para isso eu precisaria diminuir excesso de carboidratos refinados, excesso de farinha, excesso de açúcar, excesso de doce, de ovo de Páscoa, né? Justamente pós-Páscoa. Cuidar com as quantidades de gordura saturada.
A gordura saturada também pode ter efeito pró-inflamatório, dependendo da quantidade que ela tiver presente na dieta. O que é uma gordura saturada, por exemplo? É manteiga, é gordura da carne, queijos gordos. Isso faz mal em quantidades adequadas? É lógico que não, né? Aqui nós estamos falando em quantidades aumentadas, que muitas vezes as pessoas fazem consumo em quantidades aumentadas. Então, isso aí a gente precisa cuidar. O próprio óleo de coco, que muita gente acha que, né, só tem efeitos benéficos, em excesso ele também é rico em gordura saturada. E quando é em excesso e em desequilíbrio, ele não é indicado para vários quadros de infertilidade, assim como não é indicado, por exemplo, para quem já tem uma inflamação subclínica ou sistêmica, né, aumentada. Então, se eu pudesse falar, seria assim, um consumo, sim, eu não sou a favor da dieta, por exemplo, radical em termos de restrição de carboidrato, inclusive na clínica eu já observei mulheres que tiveram alteração do ciclo menstrual com uma restrição muito drástica de carboidrato, isso a gente não vê tão raramente assim, mas a gente sempre fala de um controle, né? Então, é consumir preferencialmente de alimentos inteiros. O que é o alimento inteiro? É a batata, é o arroz na sua forma inteira. Quanto mais inteiro tiver esse alimento, menos batido, menos processado, obviamente que é melhor. Então, se eu puder dar uma dica aqui que eu dou para os pacientes, eu dou a regra do 2. O que seria isso? Regra do 2. Isso é uma coisa que eu inventei, na realidade, para facilitar o entendimento. 2 frutas. 2 vezes ao dia, uma porção de vegetal. E aí, vegetal inclui tudo menos batatas, tá? Não inclui batata baroa, não inclui inhame, não inclui. Mas inclui abobrinha, brócolis, beterraba, couve-flor, tomate, pepino, alface, couve. Então, 2 vezes ao dia fruta, 2 vezes ao dia vegetal e 2 vezes ao dia uma proteína boa. O que seria uma proteína boa? Para quem come carne, seria carne, peixe, frango ou ovo. E para quem é vegetariano, seria uma combinação de leguminosa com cereal. Se as pessoas tentarem seguir essa regra do 2, para a maioria já está num outro patamar em termos de ingestão de nutriente e de fitoquímico. E se ela conseguir controlar a ingestão de industrializados, de gordura saturada e de refinados, ela também já está num outro patamar, tá? E ali é 2 vezes ao dia, tá? O GRA é 2 vezes ao dia vegetal, 2 vezes ao dia fruta e 2 vezes ao dia proteína boa, que pode ser a proteína completa que a gente fala, né? Ou ovo, ou carne, ou peixe, ou frango, ou para o vegetariano, ou para quem não quer comer muita carne, arroz com feijão, ou milho com lentilha, sempre a combinação de um cereal como a leguminosa. Agora, quando a gente pensa na tentante especificamente, quando a gente pensa em ovário, a gente precisa lembrar dos alimentos fontes de cisteína, que seriam as brássicas, né? Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho. Essa categoria de alimentos, as brássicas, que são fontes de cisteína, elas tanto são boas para a questão da imunidade quanto para a questão da fertilidade. Então, se também essa mulher conseguir ter umas 4 vezes por semana uma porção desses alimentos na dieta, também é bem interessante. Tem uma pessoa falando que faz uma dieta com bastante proteína. Pois é muito importante que a gente avalie o que é esse bastante proteína e de onde é essa proteína. Porque quando a gente pensa em pacientes com endometriose, por exemplo, a carne vermelha é limitada. Por que a carne vermelha é limitada? Porque na endometriose, essa paciente tem aumento de COX-2, que é a ciclooxigenase do tipo 2, que usa ácido araquidônico como um precursor para formar prostaglandinas inflamatórias. Então, como a gente sabe hoje que carne vermelha é um grande precursor, é uma grande fonte de ácido araquidônico da dieta, a gente normalmente tende a diminuir carne vermelha dessas pacientes com endometriose, por exemplo. Então, também a fonte dessa proteína que é a minha pergunta próxima. A fonte da proteína vai depender de qual é o caso do paciente, né? Mas ter proteína, se não puder ser da carne, pode ser de fontes vegetais, como arroz com feijão, é importante. Já entrando numa parte de reprodução e fertilidade, um dos casos que estamos vivenciando agora é que a transferência de embriões não é permitida ser feita agora, não é recomendada, está praticamente bloqueada. E muitas das pacientes que estavam se preparando para transferir com endometriose, elas fizeram aquele bloqueio hormonal antecipado para diminuir a inflamação causada pela endometriose e iriam agora fazer a transferência. Então, não pode, elas estão agora aguardando o momento, que pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós não sabemos quando exatamente,
Então, Sim. que dica alimentar a gente poderia dar? Que eu imagino que é alguma dieta anti-inflamatória, mas como é que poderíamos melhorar esse processo aqui, a Bru, aqui para melhorar o endométrio? Eu sei muito bem porque ela sofre bastante com a preparação do endométrio. Eu acho uma ótima pergunta, que é um dos desafios nós da reprodução, são endométrios que não se desenvolvem. Vamos também encaixar essa Sim. perguntinha da Bru. Como é que então em casa tem endometriose, estão bloqueadas, não sabemos quanto tempo nós vamos estender, estão prontinhas para transferir agora, mas não pode. E aí você pode pegar uma carona também da Bru, que perguntou o que podemos fazer para melhorar o endométrio, a sua espessura que tem gente sofrendo. Todos nós. Tá. Sim. Então, quando a gente pensa, primeiramente, na questão da endometriose hoje a gente sabe que é diminuir esse processo inflamatório, então aumentar alimentos que sejam Aí outra coisa, porque a endometriose ela tem algumas alterações fisiológicas, né? Ela tem alteração da defesa antioxidante, então são mulheres que têm uma pior defesa a partir de superóxidos mutase, glutationa peroxidase, por exemplo. Por isso que nessas mulheres, por exemplo, a cisteína, que vem desses alimentos que eu falei para vocês, o brócolis, couve-flor, repolho, couve, é muito interessante, porque são mulheres que têm uma capacidade antioxidante própria mais deficiente. Essas mulheres precisam pensar em alimentos fontes de antioxidantes exógenos, já que ela tem a endógena, né, a própria não é tão boa. E aí a gente pensa em fruta cítrica, a gente pensa em alimentos, por exemplo, fonte de resveratrol como a uva, ou um pouquinho de suco de uva orgânico. E a gente também vai pensar que, por serem mais inflamadas, a gente deveria aumentar a fonte de ômega 3 delas, né? E aí, se a gente fosse pensar num alimento bom no mercado, que é fonte de ômega 3 e menos contaminação, seria a sardinha. Ixi. E com relação a gente Agora pensa, ficou ruim, hein? me pergunta. Agora. Pessoal, só o dela que tá ruim ou o meu também, hein? Filha. Não, vocês estão me ouvindo? Eu não sei se. Eu estou ouvindo você não. Ah, tá. É porque Doutora o seu Almeida falhou para mim aqui travou. também. Opa, será que eu. Travou. Vocês estão me ouvindo ou não? Volta a resposta. Está muito ruim. Não está nada bom, não, viu? Está ruim o dela. O meu. Então, só o seu da Débora que está ruim, é? Ah, o meu? Ah, Só meu o Deus. dela. Então, peraí, Aí, deixa eu ó, o tentar meu trocar. não. Peraí. Tá. Eu troquei a internet hoje, gente. Olha que azar. E o outro estava ótimo. Ah, deve ter bem, cara. Deixa eu Melhorou? ver aqui. Da Débora está ruim. E aí? Tá picado o meu? Vou tentar Tá até ruim abrir aqui a mesmo. da Débora. Ah, gente, que pena. É porque eu troquei hoje a internet e ela tá. A meu pai aqui falando. Ixi, Maria. Deixa eu tentar ver Parece aqui. que está quase bom agora. Ver. Melhorou? Melhorou, sim, também acho. Fala Nem alguma pega aqui. coisa. Meu marido tá falando pra tentar mudar pra outra, mas nem pega aqui, Bevi. A outra. Deu? Tá, então ótimo. E está fora de sintonia o seu movimento da boca com o som. Ah, tá. É. Tecnologia é assim mesmo. Agora, há pouco alguém perguntou aqui se o endométrio tinha que ser trilaminar. Bom, eu já vou aproveitar enquanto você não entrar direitinho, vou responder essa pergunta porque cabe mais a mim. É lógico que o endométrio é um dos maiores desafios que nós temos na medicina reprodutiva. Endométrio ruim que não fica bom é uma luta enorme. E o endométrio ideal sempre que ele seja trilaminar, que tenha pelo menos 7 ou 8 milímetros de espessura, e é o ideal. Mas sempre é um desafio. Ontem mesmo tivemos uma discussão via
web e perguntando qual é a importância da dosagem da progesterona no dia que antecede a transferência. Se uma progesterona estiver abaixo do que 10, a chance de resultado negativo é muito grande. Se tiver a mais do que 13, a chance de gravidez é muito maior e a chance também de aborto é muito menor. Então, se nós procurarmos assim, qual o endométrio melhor, é o endométrio trilaminar. Mas nem sempre se consegue isso. Muitas vezes nós temos situações que a gente prepara o primeiro mês, não conseguimos um bom resultado. Quem sabe dessa história, as pacientes que sofrem, sabe a nossa luta em conseguir um endométrio bom e não sem sucesso. Então, nós temos vários recursos para conseguirmos um endométrio de boa qualidade. É aquele padrão da estradiol, é o padrão de você associar aspirina, aí você tem usar o Viagra, você pode usar outros medicamentos, fator estimulante de granulócitos, que é o filgastrin. Existe uma série de maneiras de melhorar o endométrio, nem sempre conseguimos. Às vezes usamos o PRP, que é um concentrado de plaquetas com fatores de crescimento. Então, o endométrio, acho que a Débora voltou agora. Voltou, Débora? Acho que sim. Vê como é que tá aí agora. Vê se melhorou. Tá bom, tá bom. Só para concluir o que eu estava falando, enquanto você estava fora do ar, que é um desafio sempre grande. Agora, endométrio bom é o endométrio que alcança uma espessura de 7 milímetros para cima, embora em algumas situações a gente possa aceitar um pouco menos. Se você me perguntar o que eu prefiro, um endométrio trilaminar de 6 milímetros ou um endométrio branco, espesso, de 8 milímetros, eu prefiro assim, o trilaminar mais fino ao mais grosso, que tem aquele espectro denso, homogêneo, que não é endométrio bom. Mas é um grande desafio e também quero saber o que nós poderíamos fazer com a alimentação ou uma suplementação específica para melhorar o endométrio, a sua espessura e a sua receptividade. Vamos ter uma resposta. Só está ótima agora, Débora. Ah, então tá, porque agora eu cheguei perto do roteador aqui. Oi, tá me ouvindo? Tá. Se estiver falhando, você me fala. Tá bom. Com relação à espessura de endométrio, quando a gente pensa em nutrição, a gente vai ter que pensar algumas questões, né? Uma delas seria a questão de deficiências nutricionais. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que a deficiência de vitamina D, ela pode impactar negativamente, inclusive no espessamento do endométrio. Uma outra questão que a gente pensa também é com relação ao microbioma uterino, né? Quais são as bactérias que estão presentes ali nesse endométrio que podem também estar atrapalhando o espessamento do endométrio. E aí a gente tem que pensar no processo de disbiose. O processo de disbiose uterina, a gente ainda está, os estudos são mais recentes, a gente não tem ainda tantos dados assim como a gente tem, por exemplo, de uma disbiose intestinal, mas a gente sabe que a melhora da desbiose intestinal, ela impacta positivamente em vários microbiomas do corpo. E um deles parece ser o útero, né? Então a gente tem, por exemplo, o Crispatus, que é um probiótico, o Lactobacillus crispatus, que é um probiótico, que parece ser favorável para essas mulheres que têm alteração de endométrio, né? E tem outros, agora parece que a maior colonização do útero é Lactobacillus, mas os estudos são muito novos, mas a gente sabe hoje que essa desbiose uterina, ela também pode impactar negativamente. Um outro ponto que a gente observa são as mulheres muito alérgicas. E aí eu já tive alguns casos aqui com relação a tratamento de intolerâncias alimentares, onde houve uma melhora de espessamento de endométrio. Então são coisas que a gente também precisa avaliar, né? Então deficiências nutricionais, a questão da desbiose, a questão das intolerâncias. Então é bom até comentar para saber essa parte da desbiose uterina, dentro do protocolo investigativo das causas de infertilidade, uma boa alternativa é se fazer uma biópsia do endométrio. Nessa biópsia do endométrio, você tem a oportunidade de aspirar o fluido endometrial e fazer uma cultura daquele fluido e ver quais são as bactérias que povoam. Então, que todos saibam que todos temos nosso microbiota, são aquelas bactérias que fazem parte, são bactérias do bem, bactérias amigas, que ajudam o processo no intestino digestivo, que ajudam as defesas do organismo, que ajudam as reações imunológicas. Então, quando você colhe um determinado material do útero,
Existem os bacilos de Dodeline, que são bacilos do bem, que devem estar lá mesmo. Se tiverem baixa quantidade é uma coisa ruim, mas se tiverem maior quantidade é uma coisa melhor, mas podem vir bactérias patogênicas que estão habitando no interior do útero. Elas podem estar normalmente no intestino. Se ele quer coli, por exemplo, está normal no intestino, mas se elas forem em direção ao útero ou ao endométrio, podem prejudicar várias coisas, entre elas a implantação embrionária. Então, esse exame de colher o material, o fluido endometrial, você pode avaliar essa microbiota. E junto também, você faz uma análise da qualidade do endométrio, processos inflamatórios, salas NK, se tem alguns outros sinais indiretos, e ver também outras patologias que podem levar à infertilidade ou uma falha de implantação. E isso, assim, interessante também, Arnaldo, é porque tudo isso que eu falei para o endométrio é também importante para a imunidade, já que a gente está falando dessa relação, né? E aqui, a vitamina D, por exemplo, é manter agora nessa fase níveis ótimos de vitamina D, e aí, como a gente não está podendo sair de casa, muitas pessoas vão ter que suplementar, não vai ter muito jeito, né? E aí, quando a gente fala de vitamina D, eu sempre escutei uma amiga minha, que é especialista em imuno, doutora em imuno, a Ju Gerré, ela sempre falou da relação da vitamina D com a vitamina A, né? A importância também, principalmente quando a gente fala em prevenção de questões respiratórias, da gente também olhar para essa tentante, por exemplo, para esse paciente, e ver como que está essa questão da vitamina A. Porque a associação da vitamina D com a vitamina A na parte imunológica, ela é importante. E nas tentantes, a gente observa que muitas têm uma a quantidade de vitamina A insuficiente. E a gente sabe, por exemplo, que tem um trabalho da Federal da Bahia muito legal, que ele mostrou que a deficiência de vitamina A ela pode restringir o crescimento intrauterino dos bebês, porque está ligado com a liberação de GH. Então, corrigir essa vitamina A nessas mulheres também é interessante, né? E aí não só para a imunidade, mas questão da fertilidade. Mas isso que eu acho deixar bem importante, que é fundamental em qualquer tratamento, qualquer paciente que busca um tratamento especializado e ver qual a causa, porque não engravidou desde o comecinho, que a gente vai pesquisar a causa anatômica, hormonal, endometriose, causa masculino, se incorpore também uma pesquisa de todas essas substâncias, né? E as vitaminas como é que estão, os minerais, porque esse equilíbrio metabólico pode ajudar bastante a melhorar os resultados. Então, acho que uma suplementação deve ser feita com um profissional qualificado como você, para saber como ponderar em relação a isso. Mas hoje em dia, e eu digo para você uma coisa, que graças a nutricionistas, a vocês, eu tenho valorizado muito mais isso. Se você perguntar, se eu voltar para trás, para 5 anos, mas a medicina é assim mesmo também, né? É assim, lógico, claro. Eu tenho a impressão que profissionais como vocês, especializados em medicina reprodutiva, eu não conheço ninguém que tenha esse foco. Sou sincero, se você imaginar que há algum tempo atrás eu não imaginava que existiria. Hoje nós estamos focados cada vez mais em profissionais especializados. Por isso que a medicina é assim, cada vez mais nós temos que saber muito sobre poucas coisas. Eu que só faço praticamente medicina reprodutiva, estou sempre atrás do conhecimento e sempre com a sensação que não sei das coisas. Mas é por isso que eu te indico todos os pacientes meus que eu posso, Arnaldo. Mesmo estando longe, eu falo, vai no Arnaldo, porque é justamente isso que você falou. Eu não sei se você sabe, né, mas praticamente todos os livros de reprodução assistida que eu tenho aqui em casa são seus, antes da gente se conhecer pessoalmente, o que foi assim, para mim, uma... Eu acho o máximo você falar isso olha, dá uma alegria aqui. Já para te contar, teve um grupo também que eu não entro quase sobre trombofilia. E aí eu entrei e vi alguém pedindo umas orientações, estavam discutindo, e eu humildemente, lógico, parece, olha, se eu puder te ajudar, eu mandei um e-book que eu tenho só de como aumentar a chance de implantação do sucesso. Eu falei, olha, não sei se vai te ajudar, mas o que eu tenho para você. E a resposta dela foi, nossa, adorei. Ela falou assim, obrigado, eu conheço todos os seus livros, e quando eu li sobre o seu livro de fertilização in vitro, os tratamentos de fertilização e as religiões foi um marco na minha vida que mudou minha maneira de pensar. Nossa, eu falei, tudo isso? Mas quando eu vi esse livro seu, eu fiquei encantada, sabe por quê? Porque eu dei aula há muito tempo sobre a trofologia, que é um estudo da área da qualidade da alimentação,
para um curso há muitos anos atrás, quando eu me formei, há 15 anos atrás, no curso de naturologia. E um dos temas abordados era a alimentação dentro das religiões. É justamente para a gente aprender a respeitar aquela pessoa que está na nossa frente e que tem uma cultura diferente, entendeu? E aí era justamente para que essas pessoas entendam qual é a situação cultural e religiosa e não fique querendo entrar no embate. Mas né? isso é que eu falo, já me chamaram algumas vezes para falar sobre esse tema. Eu falo que o importante na parte da religiosidade é que deve ser sempre respeitado a fé e a religiosidade de cada um, não só do médico para o paciente, como do paciente para o médico. Eu tenho meus princípios religiosos. E eu falo, por exemplo, se o aborto for liberado, for legalizado, eu vou continuar não fazendo, porque me agride e não vou fazer. Sim. Então, eu acho que é importante tudo isso em todos os setores. E eu estou pondo um item muito agora no site, que nem divulguei ainda, que eu botei que é o atendimento centrado na necessidade do paciente. E botei 14 princípios da clínica, que são o atendimento centrado na necessidade do paciente. Você pode fazer tudo que você recomendar, mas se o paciente esteja de acordo e confortável no tratamento, ser transparente. Algumas pacientes até acham que eu sou um pouco direto demais, é que é uma maneira de ser. Se você pega uma paciente que tem um hormônio, tem 48 anos, um antimeriano de 0,1 e querer que eu seja otimista, olha o ACNP, alguém botou aqui bonitinho aí, ó. Que é esse que você olha. Tá vendo? Achei super bacana isso daí. ACNP, exatamente o que eu vou pôr lá. ACNP, atendimento centrado na necessidade do paciente. Eu acho isso mesmo, bacana. Então, eu acho super bom. E nós temos que cada vez mais, olha, eu vi numa outra conferência, numa outra aula que teve live, falando que depois desse momento que estamos passando agora, nós vamos, olha, a gente não sabe quanto tempo vai se estender, eu não sou uma pessoa otimista, porque o que vai acontecer, o prejuízo da economia, da saúde, a consternação, pessoas que podem morrer, vai ser um momento muito difícil para todo mundo, todas as profissões. E nós vamos ter que agradar os pacientes, estar do lado delas, procurar ajudá-las, para que nós possamos sobreviver. Então, toda essa parte de atendimento ao paciente, você falando assim, nossa, eu me acho o cara, sabe? Mas você pode se achar, querido. Você não acho, não. Eu acho que isso foi um momento que as pessoas liam muito. Hoje em dia, as pessoas gostam de ouvir mais, né? Existe essa parte. E eu estou virando... E todos os meus livros estão virando e-book. Se alguém tiver interesse aqui, hoje em dia, você entra no site do IPGO, já tem o e-book de religiões, porque hoje em dia, como tudo na vida, é tão rápido que você escreve uma coisa hoje, daqui a 2 meses já tá errado. Então, tem um livro que eu escrevi há uns 15 anos atrás, e nem está esgotado, que é de medicina reprodutiva, que eu leio para me divertir. Cada coisa que eu escrevi é ridículo hoje em dia. Já mudou muito, exatamente. Então, toda vez eu discuto esses assuntos que a gente fala muito, você vê hoje em dia, nessa época de Covid-19, quantos tratamentos vêm surgindo, que pode ser um, é outro, cada um. Foi, aliás, um assunto quando falaram lá na Itália, que perceberam que os pacientes internados, a grande maioria tinha a vitamina D baixa. Bom, na verdade, eu achei que era meio óbvio, porque se as pessoas mais idosas são os grandes doentes, a maioria costuma ficar em casa, quase todos têm vitamina D baixa. Sim. Como na parte da minha investigação da reprodução, eu insiro sempre a dosagem de vitamina D, eu posso dizer para você com muita tranquilidade que 90% das pessoas têm vitamina D abaixo do normal. E se uma pessoa for idosa ainda, que toma menos sol, a chance é maior ainda. Mas não há dúvida que... E normalmente também, o idoso ele tem um processo inflamatório maior. Diferente do bebê, por exemplo. A vitamina D é um hormônio, responde você. Sim, hoje é considerado um hormônio, sim. E é utilizada como, muitas vezes, em dosagens muito altas para tratamento de algumas doenças, né? Não, eu já vi tomando doses absurdas e tendo doenças imunológicas que chegam até 300 de dosagem sanguínea. Eu acho que no começo uma relação muito complicada,
mas... Tá mas perguntando só ali se tem, se a vitamina A tem miligramagem específica. Bem, a miligramagem tanto a vitamina D quanto a vitamina A tem dosagem média, por exemplo, 2000 I hoje é uma dosagem média preconizada de vitamina D, mas o ajuste da dosagem vai de acordo com o exame do paciente, tanto da vitamina A quanto da vitamina D, tá? E vai muito em função também dessa relação, quanto de vitamina D esse paciente está tomando para a gente saber quanto de vitamina A. e Agora, também uma dos coisa que eu acho... objetivos que você tem para usar a vitamina D, como você falou agora há pouco. Temos horas que a Exatamente. gente quer doses altíssimas para chegar até 300, coisa que é absurdamente. Hoje em dia você É. está 30 para cima. Hoje em dia, como longevidade, ou você amenizar os tempos que voam, você tem vitamina D em níveis altos, 80, 90, que alguns nutrólogos recomendam. Mas isso é, É, como sempre, é individualizado para cada paciente, é. para cada objetivo seu. E outra coisa importante é que a vitamina D, hoje a gente trabalha aí com uma dosagem média sérica entre 40 e 60, né? Quando a gente indica que isso é ótimo. Então, quando a pessoa fala assim, mas qual seria a quantidade indicada da vitamina D? A dosagem indicada da vitamina D é a quantidade de vitamina D que você toma que faz com que você atinja esses valores séricos. E isso vai depender se você tem polimorfismo ou não, isso vai depender da tua absorção, isso vai depender da tua exposição solar. Ontem eu estava vendo uma live do Pedro, que é esse amigo nosso, Pedro Basso do Sono, que ele também estuda muito vitamina D, ele falou uma coisa interessante, para a gente conseguir fazer uma síntese de vitamina D adequada na pele, uma ativação de vitamina D adequada no corpo, a gente precisa da vitamina B2, da riboflavina, por exemplo. Então, a gente também tem que começar a ver que a ativação de vitaminas endógenas, ela depende de outras vitaminas, né? Não só de tomar a vitamina D, é uma coisa um pouco mais complexa do que isso. E eu queria só colocar um negócio aqui, Arnaldo, que eu acho que é interessante, que né, eu vejo que também tem leigos aqui que estão assistindo. A doutora A Bruna, Bruna não, querida. né? A Bruna não. Que eu acho importante a gente falar é que todo mundo hoje, né, igual você falou, né? Todo mundo está falando do zinco para a questão de imunidade. Realmente o zinco é muito importante para a imunidade, principalmente relacionado à defesa viral, né? Só que a gente tem que lembrar que tem um grupo, a gente também ama você, querida. Tem um grupo de mulheres que tem uma tendência a ter deficiência de zinco, que é o grupo das mulheres que tomam anticoncepcional. E isso é muito importante da gente olhar, porque mulheres que fazem uso por longos períodos de anticoncepcional tendem a ter zinco no limite inferior e cobre muito alto, o que não é legal neste momento de Covid. Então, a gente precisa também olhar para esses grupos que têm uma tendência maior a ter deficiência, como, por exemplo, dessas mulheres ou que usaram muito tempo ou que usam, para que essas mulheres também possam ser tratadas, né, nesse momento agora. Então, a gente fala muito do zinco como se não existisse. Existe uma deficiência bem grande do zinco na população hoje, mas principalmente em alguns grupos, os idosos são um grupo, né? E mulheres que também fazem uso por longos, né, há muito tempo já, de anticoncepcional via oral, tá? Principalmente. Estou vendo aqui, a Gata está perguntando, está insistindo mais uma pessoa, o DHA, de hidroepiandrosterona. Isso. Você Quer falar? pode falar, eu falo um pouquinho, como você quiser. Pode falar você. Eu vou falar pouca coisa também. Na verdade, nós usamos muito para pacientes com baixa reserva ovariana e pacientes com uma idade mais avançada, que eu costumo chamar de mulheres maduras, né? Eu fiz até um e-book agora que eu coloquei o nome Tratamento de Fertilização em Mulheres Maduras e depois explico o que são mulheres maduras. São mulheres que estão normalmente com 40 anos para cima. Então, dentro dessas pacientes, a grande parte delas tem uma diminuição da dosagem de testosterona e seus derivados. E isso poderia ser prejudicial para a resposta ovariana ao estímulo que nós fazemos normalmente para os tratamentos de fertilização in vitro. Então, nesse caso de fertilização de baixa respondedora em mulheres com mais idade, há uma complementação com testosterona ou seus derivados pode ajudar mais a resposta ao estímulo ovariano. É muito comum quando se faz a dosagem hormonal, aquele perfil hormonal comum que a gente faz na pesquisa dos tratamentos de reprodução assistida, vira essa dosagem. Nesse caso, eu faço uma suplementação também com DHA no começo. Tipo, nas vésperas da estimulação, algumas semanas antes, eu ainda complemento com testosterona
um creme transdérmico para melhorar a resposta à estimulação ovariana. Esses tratamentos, e aliás, no sábado, não, no dia 25, vai ter um curso também via web com o Norbert Gleicher, que foi quem instaurou o uso do DHEA nos tratamentos de reprodução. Quando ele deu a primeira aula, que foi num congresso em Copenhague, algum tempo atrás, nossa, ele é muito didata, ele fala muito bem, ele é convincente. Quem saiu da aula achou, nossa, nós descobrimos que o DHA vai resolver o problema de todas as pacientes com mais idade e com baixa reserva ovariana. Todo mundo entusiasmado. Na verdade, é um auxílio que realmente ajuda, mas não é fundamental. Como existem vários tratamentos que eles propõem para mulheres que são baixas respondedoras, que têm uma baixa reserva e têm mais idade, podem dar certo para algumas, para outras não. Como é o hormônio de crescimento, como é a testosterona, como é o filgastrin. Esses medicamentos podem ajudar, mas não resolvem, mas devemos sempre, sim, fazer o melhor que a gente pode para conseguir os melhores resultados nessas pacientes que não conseguem ter uma quantidade de óvulos suficiente para o seu tratamento. E os trabalhos também falam, né, Arnaldo, da associação do DEA com a coenzima Q10, né? Tendo um resultado ainda melhor, né? Então é interessante também que a gente pense nisso. Eu lembro que lá no início uma pessoa perguntou sobre a geleia real. A geleia real, ela tem trabalhos mostrando resultados interessantes do uso de geleia real. Então a dosagem em humanos normalmente passa em torno de 3 a 8 gramas, o que seria uma colher de chá cheia da geleia real in natura, e é uma coisa que a gente utiliza. Mas o que é interessante da gente lembrar é que essas mulheres precisam parar de tomar essa geleia real antes de começar o tratamento com hormônio. Porque em algumas pacientes, minha, a Betina também já teve, perdeu o time da coleta de óvulos por conta do uso de dosagens mais altas de geleia real. Então a gente normalmente prescreve até o início do estímulo para hormonal e depois a gente suspende. Sabe que uma vez eu comprei um livro de medicina chinesa porque eu gosto dessa complementação, né, da minha vida. Sempre estou disposto a incorporar novas alternativas. Eles falavam muito de geleia real. E naquela época eu comecei a dar para algumas pacientes, mas sempre houve aquele, mas médico dando geleia real, ficou uma coisa meio assim constrangedora. Mas agora, com o suporte seu e da Betina, eu me sinto com muito mais força para poder recomendar, sempre orientada por uma nutricionista. E assim, o que eu acho que é importante é a dosagem, porque as pessoas às vezes prescrevem, por exemplo, uma cápsula, e uma cápsula aqui no Brasil, da marca mais conhecida, ela tem só 100 miligramas, equivalente a 100 miligramas da geleia real in natura. E os trabalhos falam em 3 gramas. Então é uma dosagem bem superior ao que a gente encontra em uma única cápsula. Fora do Brasil a gente tem um produto da Nau, eu acho que uma cápsula equivale a 2 gramas de geleia real in natura, mas no Brasil a gente não encontra. Então aqui, quando a gente vai recomendar, a gente recomenda que compre ela em geleiazinha mesmo e consumam uma colher de chá, de café cheia, desculpa. Que é mais ou menos uma colher de chá normal, né? Uma colher de chá mais rasa. Bom, você sabe que eu estou observando aqui, faltam 2 minutinhos para a gente acabar a nossa conversa e vão tirar a gente do ar rapidinho, temos 2 minutinhos. E aí vamos fazer alguma conclusão aqui e eu vou deixar bem claro o seguinte, que eu vou colocar à disposição o e-mail saúde@ipgo. Para aqueles que não tenham contato maior com a Débora, podem mandar para o saúde@ipgo, que eu repasso as perguntas para dar continuidade. Ótimo. Eu fui premiado com a Débora, que ela se propôs a atender uma vez por mês, quer dizer, lá no IPGO, vim até São Paulo, porque ela é de Juiz de Fora, então isso é um brinde para nós todos do IPGO. Muito mais para mim, querido. Eu espero que a gente consiga, voltemos ao normal dos tempos que os voos podiam existir. Agora vamos ter que ter paciência, mas eu tenho fé que vamos voltar ao normal em breve, por favor, porque o trabalho para mim é a essência da minha vida. Eu estou ficando até meio deprimido, no bom sentido, deprimido porque eu gosto do meu trabalho, como você gosta do seu. E estar longe das pacientes, eu gosto de abraçar minhas pacientes, eu gosto de estar perto delas, eu gosto quando elas brigam comigo, eu gosto de ficar ligando para elas também. A medicina, a telemedicina minimizou um pouquinho isso, mas também não é igual. Quebrou um galho. Você mesmo falou outro dia que não fazia, eu também não fazia as consultas online.
mas agora foi permitido e está indo muito bem, viu? Sim, Eu, aqui também. Eu estou fazendo, é, eu estou eu, atendendo quase que a mesma, do mesmo jeito, a mesma, o mesmo volume do que eu estava antes de tudo isso acontecer, né? e alguém comentou aqui que pena que perdeu o comecinho, deixando claro sempre que isso vai ficar no Instagram durante 24 horas, podendo ver à vontade. Depois, eu nem sei muito bem quem é que faz isso da minha parte, mas vou colocar depois no YouTube, vocês vão poder achar com facilidade. E se quiserem saber mais sobre isso, vocês mandam esse e-mail ou para a Débora, ou mandam para nós para o saúde@pgo, que a Carmen, que trabalha comigo, redireciona tudo direitinho para onde deve ser, que nem eu sei essas coisas exatamente como é que faz, mas tem que incluir isso para mim. Vou dar boa noite, porque faltam 24 É. segundos e eu coloco à disposição. Débora, obrigado, um beijo para você Bom, obrigada e a você, boa um beijo, querido. e fique em casa, tá bom? Obrigada a você também, viu? Tá bem. Tchau, tchau. Até Até mais. mais, Tchau. 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 Tchau, obrigada, pessoal, obrigada. Obrigado a vocês todos também. Mande as perguntas. Tchau, tchau.